Max Holloway detona a modalidade brutal e revela seu verdadeiro plano de aposentadoria. Alex Pereira lutou praticamente aleijado e você não fazia ideia. Justin Gaethje faz confissão chocante sobre Khabib que vai explodir sua mente. Rival do passado de Adesanya surge treinando com Pereira e a bomba está armada. E Sean O'Malley revela o segredo que pode mudar tudo na revanche mais esperada. Diferentemente da enorme maioria dos ícones lendários que fizeram história dentro do octógono do Ultimates Fighting Championship, o atual detentor do prestigiado cinturão BMF, Max Holloway, acaba de cravar de forma absolutamente categórica e sem deixar margem para qualquer tipo de interpretação duvidosa que jamais, em hipótese alguma, fará a controversa transição para o mundo selvagem e implacável do BKFC, a organização de luta sem luvas que vem ganhando tração massiva no cenário mundial dos esportes de combate. O havaiano deixou cristalino que quando finalmente pendurar as luvas de MMA será um adeus definitivo e permanente aos ringues de combate. O fenomenal atleta havaiano não possui nenhum tipo de plano concreto ou imediato de se aposentar do esporte que o transformou numa superestrela global, mas uma coisa ele garante com convicção inabalável: no momento exato em que decidir encerrar sua trajetória vitoriosa nas artes marciais mistas, essa decisão será irrevogável, permanente e completamente irreversível. Aqui vem a parte realmente fascinante e que poucos estão prestando atenção. Uma quantidade significativa e crescente de lutadores que compartilharam a mesma era dourada do UFC ao lado de Holloway já pendurou as luvas da organização e posteriormente saiu da aposentadoria especificamente para competir sob o estandarte polêmico e cada vez mais popular do BKFC. Lutadores consagrados e respeitadíssimos como Ed Alvarez, Mike Perry e Jeremy Stephens enxergaram nessa oportunidade única uma chance dourada de prolongar suas carreiras pugilistas sob os holofotes intensos da mídia especializada. Holloway, por outro lado, não mediu palavras nem demonstrou qualquer tipo de filtro ao rotular o BKFC como a coisa mais estúpida que já existiu na face da Terra, declarando de forma enfática e sem rodeios que quando oficialmente se aposentar das artes marciais mistas, estará completamente encerrado com o mundo da luta profissional e definitivamente não seguirá o caminho trilhado por lendas do UFC que migraram para o combate sem luvas. Eu nunca vou para a luta sem luvas. Isso é a coisa mais idiota do mundo inteiro. Quando eu me aposentar, estarei aposentado de verdade, disparou Holloway durante uma transmissão ao vivo recente que viralizou instantaneamente nas plataformas digitais. O campeão continuou seu desabafo sincero e sem papas na língua. Talvez eu faça uma luta de boxe, mas luta sem luvas, cara, isso é ridículo demais. As pessoas que fazem isso são de outro nível. As pessoas que participam do Power Slap, luta sem luvas, mano, vocês são malucos, tipo... Aquela parada do tapa é tão insana, tipo, por que eu iria querer ficar parado lá? E tipo, sim, você pode me dar um tapa, eu te dou um tapa. Isso é loucura total. A franqueza brutal do havaiano demonstra sua filosofia pessoal sobre preservação da saúde cerebral e longevidade pós-carreira. Embora esteja visivelmente caminhando em direção ao capítulo final de sua carreira absolutamente extraordinária e repleta de momentos inesquecíveis que ficarão eternizados nos livros de história do MMA, ainda existem diversos confrontos extremamente tentadores e comercialmente viáveis aguardando o ex-campeão peso-pena do UFC. Neste momento crucial, analisando friamente os resultados recentes de ambos os atletas e suas respectivas trajetórias ascendentes, parece praticamente inevitável que Holloway e Oliveira se enfrentem na sequência, numa luta que garante ser um espetáculo técnico absolutamente imperdível na divisão dos 155 libras, prometendo fireworks do início ao fim. Supostamente enfrentando alguns contratempos físicos extremamente sérios e debilitantes antes de sua primeira batalha contra o temível russo Magomed Ankalaev neste ano turbulento, um compatriota brasileiro de Alex Pereira acabou de soltar uma bomba revelando que mais uma lesão adicional arruinou completamente seu desempenho naquela noite fatídica, vingando sua derrota por decisão para o rival russo Magomed Ankalaev no início deste mês numa das performances mais dominantes já vistas, Alex Pereira.
entregou uma vitória por nocaute absolutamente trovejante e devastadora em apenas 80 segundos cronometrados na tão aguardada revanche contra o então campeão defensivo. Entretanto, anteriormente neste ano, mais precisamente no mês de março, a estrela nascida em São Paulo sofreu sua primeira derrota oficial na divisão dos meio pesados dentro da promoção mais importante do planeta, e segundo informações que estão circulando nos bastidores, lidando simultaneamente com uma lesão debilitante na mão direita e uma batalha brutal contra o terrível norovírus que causa sintomas gastrointestinais intensos. Pereira também enfrentou outro revés físico não divulgado publicamente antes do UFC 313, de acordo com um compatriota brasileiro bem informado que tem acesso aos bastidores. De acordo com Maurício Huff, o brasileiro também sofreu uma fratura impressionante na canela antes de sua apresentação no UFC 313, desferindo impressionantes 48 chutes separados nas pernas de Ankalaev durante o primeiro encontro entre eles. Segundo revelações explosivas de Huff, Pereira mal conseguia andar antes do confronto inicial, depois de sofrer uma lesão horripilante e grotesca na canela que comprometeu severamente sua mobilidade. Alex Pereira não disse isso publicamente, mas agora que está tudo terminado, eu posso revelar a verdade chocante. Ele estava lutando com a canela rachada na primeira luta, declarou Huff ao jornalista Laerte Viana numa entrevista exclusiva que está causando ondas massivas na comunidade do MMA. A canela dele estava tão machucada e lesionada que ele mal conseguia caminhar normalmente, revelou Huff, soltando mais detalhes perturbadores. Ele perdeu a luta, mas mesmo assim saiu lá fora e guerreou como um verdadeiro campeão. Depois ele voltou na revanche e mostrou seu nível real de habilidade. Espera-se que Pereira permaneça afastado da competição ativa por um período considerável de tempo em meio à sua mais recente lesão no pé, sofrida apenas no início deste mês. Porém, o brasileiro mega estrela recebeu apoio massivo em sua busca por um retorno absolutamente bombástico e histórico. A capacidade sobre-humana de Pereira de lutar através de lesões terríveis que deixariam atletas comuns completamente incapacitados apenas adiciona mais camadas à sua lenda crescente. O fato perturbador de que ele enfrentou Ankalaev na primeira vez, mal conseguindo andar devido à fratura na canela, demonstra um nível de coragem e determinação que transcende o esporte. Imagine a dor excruciante a cada movimento, cada mudança de base, cada explosão de velocidade. E ainda assim, Pereira não apenas competiu, mas desferiu 48 chutes devastadores nas pernas do adversário. Isso não é apenas profissionalismo, é pura insanidade competitiva no melhor sentido possível. Agora, sabendo dessas informações privilegiadas dos bastidores, sua performance na revanche se torna ainda mais impressionante e mitológica. Justin Gaethje acabou de fazer uma admissão absolutamente surpreendente e brutalmente honesta sobre suas chances reais gerais de derrotar o invicto Khabib Nurmagomedov, exatos 5 anos após o confronto histórico entre eles, que ficou marcado para sempre na memória coletiva dos aficionados por MMA. Anteriormente falhando em sua tentativa ambiciosa de conquistar os despojos indisputados do título mundial, Gaethje fez uma admissão bastante surpreendente e inesperada sobre as habilidades superiores de Nurmagomedov quando compartilharam o octágono anos atrás naquele confronto épico, compartilhando a jaula com o russo invicto há exatos 5 anos atrás, numa viagem memorável à icônica Fight Island. O então campeão interino Gaethje foi finalizado de maneira completamente unilateral pelo astro do Hall da Fama, Khabib Nurmagomedov, numa exibição de dominação técnica absoluta, sucumbindo a um triângulo aplicado no segundo round enquanto Nurmagomedov o estrangulava até a inconsciência completa. Gaethje consolou o campeão extremamente emocional que se aposentou imediatamente após a luta em decorrência do falecimento devastador e triste de seu pai amado, Abdulmanap Nurmagomedov, que havia sido seu mentor vitalício. Gaethje afirma categoricamente que qualquer homem que tivesse compartilhado o octágono com a águia naquela noite específica teria sofrido um destino idêntico ao dele. Nenhum homem na Terra estava derrotando Khabib naquela noite específica, ele estava lutando por
algo infinitamente maior, postou Gage na plataforma X, demonstrando humildade e reconhecimento genuínos. Eu perdi a luta, então estava muito chateado e frustrado comigo mesmo, admitiu Gage com sinceridade refrescante. Eu entendia perfeitamente pelo que ele estava passando emocionalmente, tudo era extremamente público. Eu sabia que o pai dele havia falecido recentemente no último mês ou 2. Eu consigo imaginar o quão emocional aquilo deve ter sido para ele. Eu fui até ele e disse: acho que você acabou de deixar seu pai muito orgulhoso e feliz. A classe demonstrada por Gaethje naquele momento vulnerável revela seu caráter excepcional. Compartilhando o octógono com verdadeiros quem é quem da divisão dos leves desde sua ascensão meteórica no UFC lá em 2017, Gaethje prevaleceu contra nomes absolutamente notáveis e respeitados, vingando uma derrota anterior para o agora aposentado Dustin Poirier, numa performance redentora. Gaethje também trouxe um fim dramático à sequência de vitórias que quebrava recordes do colega ex-detentor do ouro interino Tony Ferguson, numa luta que muitos consideraram desigual, e até mesmo compartilhando o octógono numa guerra absoluta e candidata à luta do ano com Michael Chandler. Gaethje revelou recentemente que nenhum desse trio ilustre chega perto de ser o oponente mais assustador que enfrentou em toda sua carreira no esporte brutal. Na verdade, o highlight revelou de forma surpreendente que o adversário mais aterrorizante de sua carreira foi o artista brasileiro do nocaute, Edson Barboza. Eu diria que Edson Barboza me deixou com mais medo, admitiu Gaethje num vídeo compartilhado em suas redes sociais oficiais. Quando eu era criança e apenas um fã apaixonado do esporte, você via pessoas sendo nocauteadas violentamente. Eu vi ele fazer isso múltiplas vezes de formas diferentes. É difícil não ter esses pensamentos perturbadores no fundo da sua mente. Você sabe, os chutes nas pernas dele, os chutes no corpo dele. Eu lembro de contar pros meus amigos quando estavas jogando pôquer com eles que eu ia lutar contra ele um dia antes de estar no UFC e eles me disseram que eu estava cheio de besteira e então eu estava lutando contra ele e pensei, aqui vamos nós. Sim, quando eu lutei contra Edson Barboza, eu estava um pouco assustado de verdade. Essa vulnerabilidade honesta humaniza Gaethje de maneiras que poucos lutadores permitem. Parece que a rivalidade lendária e multifacetada entre Israel Adesanya e seu nêmesis de múltiplas lutas, Alex Pereira, pode estar prestes a tomar uma guinada completamente nova e inesperada em sua saga já longa e dramática que tem cativado fãs ao redor do globo. Outro ex-rival histórico de kickboxing de seu passado glorioso, agora estrategicamente alinhado e treinando lado a lado com Pereira, acabou de alimentar as especulações sobre um confronto potencial e explosivo com Adesanya num futuro próximo, finalmente fazendo sua entrada oficial e a muito aguardada no octógono durante o fim de semana passado. O striker tunisiano e Belgaroui, ex-tricampeão do Glory Kickboxing em peões separadas, compartilhou o ringue 2 vezes de seus dias de glória no kickboxing, sofrendo derrotas em anti-superior, mas agora operando ou descartar outro diariamente ao lado de Pereira, absorvendo conhecimento constantemente. Ele é um cara excitante e emocionante de assistir, ele é um striker fenomenal e de alto nível, declarou Belgaroui aos meios de comunicação reunidos após o UFC Vancouver com respeito evidente. Tenho certeza absoluta que seria uma luta linda de se ver. Eu acho que podemos fazer uma luta sensacional para os fãs ao redor do mundo. Eu não tenho problemas pessoais com ele de forma alguma, explicou Belgaroui diplomaticamente. E eu sei que ele está lá no topo da montanha, tipo, ele fez muito pelo esporte, por si mesmo e pela comunidade, então não faria sentido algum chamá-lo publicamente agora, mas mais à frente na linha do tempo, se essa luta fizer sentido estratégico e comercial, tenho certeza que vai ser muito legal fazer essa. Ainda não tendo quebrado seu azar contra a Adesanya em competições anteriores, Belgaroui, de fato, curiosamente, possui uma vitória sobre o adversário comum Pereira, com quem agora treina
lado a lado diariamente em Abu Dhabi, compartilhando o ringue 3 vezes com o ex-bicampeão do Glory Kickboxing. Belgarui derrotou Pereira numa vitória por decisão unânime convincente em seu primeiro confronto histórico em 2017, demonstrando superioridade técnica. Fazendo a revanche no final daquele mesmo ano turbulento, Belgarui sofreu um corte grotesco e sangrento que interrompeu prematuramente a luta numa derrota por nocaute técnico controversa, antes de um nocaute absolutamente impressionante e devastador para Pereira. Em sua luta de desempate no ano seguinte, encerrou definitivamente sua rivalidade dentro do ringue de kickboxing. A ironia deliciosa da situação atual não pode ser subestimada. Belgarui agora absorve conhecimento diariamente do homem que ele derrotou uma vez e que o nocauteou brutalmente depois. A dinâmica fascinante desse triângulo de rivalidades cria narrativas absolutamente suculentas. Imagine Belgarui usando as estratégias e insights de Pereira, que conhece a Adesanya intimamente após suas batalhas épicas para finalmente conseguir sua primeira vitória sobre o nigeriano. Seria poesia em movimento. O fato de Belgarui ter derrotado Pereira no passado adiciona camadas de complexidade psicológica. Adesanya pode subestimar alguém que derrotou seu rival? As possibilidades estratégicas e narrativas são infinitas e absolutamente deliciosas de contemplar. O UFC acabou de ganhar mais uma storyline que escreve sozinha. Antes da revanche altamente antecipada entre Merab Dvalishvili e Petr Yan, que promete ser absolutamente épica, Sean O'Malley acredita firmemente que existe uma diferença monumental e potencialmente decisiva em relação ao primeiro confronto histórico entre eles. Na semana passada, o chefão do UFC, Dana White, anunciou oficialmente que Merab Dvalishvili fará história ao defender seu título pela 4ª vez recorde neste mesmo ano civil, quando enfrentar novamente Petr Yan no UFC 323. Estabelecendo um marco sem precedentes. Os dois guerreiros se encontraram anteriormente lá em 2023, durante a corrida implacável de The Machine em direção ao cinturão dos galos, e o georgiano entregou uma performance extremamente dominante e sufocante, vencendo a luta por decisão unânime que não deixou dúvidas na mente de ninguém. Desde aquele momento definidor, No Mercy conquistou 3 vitórias consecutivas impressionantes, se colocando estrategicamente de volta na disputa pelo título mundial, e estará esperançoso de que a revanche seja completamente diferente em todos os aspectos do primeiro confronto unilateral. Alguém que está extremamente bem posicionado e qualificado para falar sobre a revanche entre Dvalishvili e Yan com autoridade genuína é o ex-campeão peso galo do UFC, Sean O'Malley, que possui experiência de primeira mão contra ambos. Suga Sean compartilhou a jaula com ambos os lutadores em momentos cruciais de sua carreira, tendo perdido seu título precioso para The Machine e, subsequentemente, perdido sua revanche contra ele no início deste ano numa sequência devastadora de derrotas. O striker de elite marcou uma vitória extremamente controversa e amplamente debatida sobre No Mercy Yan em 2022, garantindo sua chance pelo título que ele posteriormente conquistou com sucesso em grande estilo. Comentando especificamente sobre a revanche aguardada entre os dois pesos galos de classe mundial, O'Malley explicou detalhadamente que uma das maiores diferenças absolutas sobre seu segundo confronto é que acontecerá num octógono significativamente maior em tamanho, alterando completamente a dinâmica. O primeiro encontro histórico ocorreu no exclusivo Theater at Virgin Hotels, que utilizava a jaula menor em dimensões, similar àquela usada regularmente no UFC Apex em Las Vegas. Petr Yan vs Merab 2. Petr supostamente machucou a mão dele, ou tinha uma lesão realmente grave na mão entrando naquela primeira luta, vou dizer. Uma coisa, a primeira luta foi na jaula menor. Lutar na jaula pequena e na jaula grande é completamente diferente em todos os aspectos estratégicos, declarou O'Malley num vídeo recente em seu canal oficial do YouTube, que já acumula milhões de visualizações. Alguns fãs dedicados podem argumentar persuasivamente que lutar na jaula maior poderia ser exponencialmente mais benéfico para Yan, estrategicamente, pois lhe dará consideravelmente mais espaço físico para tentar escapar e se distanciar das tentativas de queda implacáveis de Dvalishvili que parecem nunca acabar.
Com cada apresentação sucessiva, Dvalishvili continua demonstrando seu cardio absolutamente armado como arma junto com suas habilidades superiores de wrestling e grappling, que sufocam adversários consistentemente. Entretanto, um dos maiores wrestlers de todos os tempos na história do UFC, Daniel Cormier, recentemente contestou veementemente a queda de MMA como métrica de pontuação, alegando controversamente que não deveria ser pontuada da maneira atual, desacreditando essencialmente a performance recente do campeão contra Cory Sandhagen, que muitos consideraram dominante. A perspectiva de DC adiciona combustível significativo ao debate acalorado sobre como quedas deveriam ser avaliadas pelos juízes.